Rodrigues, agradeço especialmente, né, ao curso Paulo Freire por ter nos convidado para essa palestra. Se o pessoal lá atrás estiver ouvindo baixo, eu elevo a altura da voz, não tem problema, pronto. Vou me esforçar aqui. E, assim, registro a presença também de alguns membros do Instituto Politizar, agradeço a presença, assim como de um dos grandes, maiores defensores da causa animal daqui do Ceará, que é o André Ricardo, que está ali também. Agradeço a presença, é um grande defensor e fico muito feliz com esse convite, né? Eu achei curioso e achei até vanguardista, inovador o curso Paulo Freire ter levantado esse tema, porque direito dos animais não é algo que é muito estudado e não é muito debatido. Eu estava fazendo algumas pesquisas e lá nos Estados Unidos tem mais de 200 faculdades que têm a disciplina de direito dos animais como disciplina obrigatória. Eu sou formado em direito e não tive essa disciplina, tive direito ambiental, mas não direito dos animais, nem obrigatória e nem facultativa, nem existia essa disciplina na faculdade em que me formei. Então eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, com certeza o Brasil ainda tem muito o que evoluir na reflexão e no pensamento do direito dos animais, e é isso que eu vou trazer um pouco hoje para vocês, para que a gente tenha mais do que um juridiquês sobre o assunto, ou então um conhecimento aprofundado das leis, não é a intenção, mas uma reflexão geral sobre o que significa direito dos animais, né? Existem duas linhas que a gente pode seguir para entender o que são direitos dos animais. A primeira é a linha filosófica e a segunda linha é uma linha jurídica, propriamente do direito. Quais são as leis aqui no Brasil? Ou então, o que é que outros países do mundo têm buscado fazer para discutir esse direito? Eu vou começar pela linha filosófica, de uma forma bem sucinta e curta, para a gente chegar na esfera jurídica, porque elas se entrelaçam, né? A partir da década de 70, propriamente, várias correntes de pessoas ligadas à ecologia, ou então ao ecologismo, se nós entendermos o ecologismo como uma ideologia política, cunharam esse termo direito dos animais. E dentro desse termo vieram várias correntes diferentes: o bem-estarismo, o utilitarismo, o especismo, o abolicionismo, enfim, são muitas correntes filosóficas que talvez a gente nem conhecesse ou talvez nunca nem tivesse ouvido falar, que estudam os direitos dos animais. Por exemplo, citar o Peter Singer, que é um filósofo australiano, ele fala muito contra o especismo. O que é o especismo? O especismo é a ideia de que o mundo, o globo terrestre, o planeta Terra, usando, né, a nave Terra, né, a nave mãe, como chamam, teria uma caixa de espécies, onde um homem valeria mais que um caramujo. Muita gente é contra isso, ou seja, essa distinção de espécies. Essas pessoas defendem o quê? Defendem o holismo, ou seja, uma visão holística do globo terrestre, onde todos estariam conectados, né? Entrelaçados, onde todos nós estaríamos ligados. Isso são correntes que estão dentro da ideia de direito dos animais, né? Agora, indo para o campo jurídico, a gente encontra problemas muito profundos, e eu acho que é aí que o debate vai ficar mais acalorado, quando nós adentrarmos essa questão, por uma simples razão. John Maynard Keynes, ele cunhou uma frase bem interessante, era um economista, que disse que todo político ele é escravo de um economista morto, né? Um economista que já morreu. O que é que ele quis dizer? Que tudo que era feito na política, de uma forma ou de outra, era uma repercussão, ou seja, era um reflexo de algo que já havia sido pensado, algo que já havia sido cunhado, que nada era novo. Então, utilizando a frase dele e adaptando um pouquinho, eu vou dizer que tudo que nós estamos fazendo dentro do meio político, né, ou tudo que o Brasil vem caminhando em termos políticos, tem a ver com que esses filósofos, seja do bem-estarismo, seja do abolicionismo, não vamos nos aprofundar nessas correntes, porque aí levaria um tempo muito maior, seja do especismo, ou seja do holismo, enfim,
tudo que é feito tem raízes dentro dessa filosofia, dentro desses pensamentos que já foram traçados até por filósofos que também já morreram, né? Então aí a frase do Keynes tem relevância. E o que é que o Brasil tem caminhado nesse sentido? Eu vou aqui levantar alguns pontos, só a título de curiosidade, né? Eu lembro, eu aqui conversei com a Joana e com a Andresa, mas eu lembro que a Débora, que me convidou para estar aqui hoje, ela falou, leve o Tancredo, né? Que é o meu cachorro. Eu falei, olha, eu acho que o Tancredo, ele não está muito afim de ouvir minha palestra, não. Mas ela falou, mas é cheio de gato e tudo mais. E aí eu fiquei lembrando de várias correntes que defendem os animais, e dentro dessas correntes tem algumas bem radicais, assim como em qualquer ideologia. Por exemplo, há correntes como o especismo, que é contra a utilização do cachorro-guia. Por exemplo, o cego que utiliza o cachorro-guia. Ou então o cão farejador, aquele cachorro de aeroporto que fareja drogas. Eles são contra a utilização dos animais para essa função, porque eles acreditam que o animal deve ser livre em sua essência e você está impondo o cachorro a fazer aquilo. Aí cabe a cada um de nós refletir se isso é coerente, válido ou não dentro do seu ponto de vista. No ponto de vista do Tancredo, com certeza do ponto de vista meu não, que às vezes eu tenho que prender ele para ele não rasgar as roupas de todo mundo, mas isso é uma reflexão que eu gostaria de levantar também, e é claro, a título de curiosidade, né? Quando nós entramos de fato no aspecto jurídico dos direitos dos animais, nós temos no Brasil um problema muito sério, porque nós temos aí conflitos de princípios que causam uma problemática difícil de resolver. Eu vou citar aqui alguns exemplos e nós vamos abordar, e depois, quando terminarmos aqui, vou abrir, obviamente, a palavra a todos para dúvidas, considerações, opiniões convergentes ou divergentes. Mas vou citar aqui algumas questões. Veja bem, farra do boi. Alguém lembra da farra do boi? O que era? Não? Não tem problema, eu vou falar de cada um. Rinha de galo, aí sim, briga de galo, acho que todo mundo aqui sabe o que é. Foie gras, não sei se a pronúncia é essa, mas é aquele patê que é feito do pato. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Enfim, mas vou chegar lá. Foie gras, animais em circo, todo mundo conhece. E o principal pra gente hoje aqui é a vaquejada, e já explico que a vaquejada é mais interessante. Sempre que o homem quis acabar com alguma atividade sua, alguma atividade do homem que envolvia animal, isso foi levado à justiça, e a justiça teve que sopesar princípios, né? Em geral, é uma colisão de princípios entre a preservação, a manifestação cultural, que está na nossa Constituição, e também a proibição de maus tratos contra animais, que está na nossa Constituição também. Então, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a farra do boi em Santa Catarina, onde eles apedrejavam, não sei se apedrejavam, mas ofendiam o boi, atacavam o boi, enfim, ele decidiu que aquilo era maltrato, que aquela atividade cultural, de fato era cultural, não prevalecia diante do maltrato que o animal sofria. Então foi proibida a farra do boi. Da mesma forma, a rinha de galo. A rinha de galo, em 61, era muito mais comum. Jânio Quadros já havia proibido, mas depois voltou a ter rinha de galo no Brasil, até que a justiça também tomou a decisão que a preservação dessa identidade cultural da rinha do galo não prevalecia diante do sofrimento e diante da maldade que o animal sofria. Então, proibiu-se rinha de galo também. Foie gras é um patê que é feito com pato. Eles colocam pato, o fígado do pato, obrigado, Bia. Eles colocam, ia chegar no fígado, mas começa pelo pato. O pato, ele é colocado dentro de uma celazinha, uma jaulazinha. André Ricardo, se puder me ajudar a ver qual é o nome daquilo, seria uma forma de... uma jaula mesmo, né? Enfim, e entopem o pato de comida até que o fígado dele fique extremamente cheio, mais do que ele pode comer, colocam um tubo dentro da boca dele, e depois pegam o fígado do pato, obviamente matam o pato, e fazem um patê
que dizem que é muito caro e muito bom, né? É muito comum em São Paulo, até pelo preço que ele é. O que é que ocorreu? Uma lei municipal de São Paulo, assim, em resposta à Constituição Federal, que proíbe o maltrato animal, proibiu a comercialização do foie gras lá em São Paulo. E o que aconteceu? A justiça, não por essa disputa entre animal e restaurantes, mas pelo entendimento de que aquilo não poderia ser feito por uma lei municipal, ela suspendeu essa lei. Essa lei já tinha sido era uma lei de fato, ou seja, foi um projeto da Câmara Municipal de São Paulo, foi aprovado na Câmara e depois sancionado pelo Radar. Isso eu estou falando de 2015, ano passado, então é algo bem atual e bem recente, né? Então o prefeito de São Paulo sancionou, e quando a justiça suspendeu essa lei, alegando que ela era inconstitucional porque tratava sobre comercialização e não deveria ser a Câmara Municipal a falar sobre aquilo, na visão da justiça, ele se posicionou contra e disse que ele sancionou porque era favorável, por ele não deveria ter aquele patê mesmo, tal. Mas enfim, continua havendo por isso. Outra questão é animais em circo. No Brasil, nós temos algo chamado federação, né? Creio que esse termo seja comum para a maior parte de vocês, pelo menos o termo, né? A federação, ela indica que os entes federados têm uma certa legitimidade no Brasil, né? O município tem alguma legitimidade, porque ele é um ente federado, passou a ser. Creio que o Brasil seja o único país onde o município seja ente federado. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, mas creio que o Brasil seja o único país que a Constituição tenha feito isso. Tem os estados membros, Ceará, Bahia, Piauí, enfim, e temos aí também a União. E tem a história dos territórios, mas não entra aqui, né? E o que acontece? Como nós vivemos em uma federação, muitos estados legislam de acordo com a Constituição Federal e outros não legislam fazendo necessariamente o que a Constituição pede que façam. Então, animais em circo é algo flagrantemente agressivo diante da nossa Constituição, que proíbe os maus tratos animais. Então, nós temos aí 10 a 11 estados que proibiram animais em circo. Outros não se pronunciaram quanto a isso. Mas a tendência qual é? É que todos comecem a caminhar nesse sentido, proibindo animais em circo, né? Há um projeto de lei federal para que se proíba em todo o país. Né? Mas não passou. Está lá o projeto, é bonito, mas não foi analisado. E por último eu vou falar da vaquejada. Por quê? Porque a vaquejada foi um projeto de lei, foi uma lei aqui do Ceará, que foi feita por um deputado já falecido, Wellington Landim, e que regulamentava a vaquejada no Ceará. Eu acredito que aqui tenham pessoas que sejam de cidades do interior e que tenham mais contatos do que quem é da capital, né? Quem nasceu e cresceu na capital, em Fortaleza, certamente teve menos contato com a vaquejada. Mas o que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a inconstitucionalidade, ou seja, pedindo que essa lei que regulamentava a vaquejada fosse declarada inconstitucional, ou seja, declarada que ela fere a Constituição porque ela causa maus tratos ao animal. O Supremo julgou recentemente, creio que no mês passado, foi o último julgamento que ele teve, onde houve um empate, justamente onde eles debatiam os princípios, o que é que deveria prevalecer? A economia local, assim como o aspecto cultural da vaquejada, ou então os maus tratos animais. Houve um empate e um dos ministros do Supremo pediu vista, ou seja, pediu para que pudesse analisar melhor aquele processo e assim poder definir o voto dele, né? Então o que é que nós temos? Por enquanto a lei continua em tese constitucional, porque o Supremo não decidiu pela sua inconstitucionalidade. Se o Supremo declarar inconstitucional a vaquejada, isso pode ocorrer. É possível que ocorra, porque ocorreu com a farra do boi e ocorreu também com a rinha de galo. Então, embora esteja empatado, está 4-4, né, por enquanto, pode ser que o desempate venha para
inconstitucionalidade dessa lei. Em tese, seria só aqui no Ceará, porque a lei é do Ceará. Mas com toda certeza isso vai criar uma jurisprudência para que em todos os estados não se tenha mais vaquejada. Porque talvez a partir daí comece a ter esse entendimento se o Supremo considerar que não só essa lei é inconstitucional, mas que qualquer vaquejada é inconstitucional. Então esse é o dilema que nós temos da vaquejada. Com certeza eu sei que tem opiniões contrárias e favoráveis aqui dentro dessa sala. Quer dizer, com certeza não sei, vamos ouvir depois, né? Mas é algo que eu precisava mencionar porque é algo muito recente. Foi um julgamento do mês passado, então para quem vai prestar o Enem, eu acho que é bastante interessante, já que a gente sabe que eles gostam de tratar de temas atuais. E esse é um tema bastante atual, né? Se o Supremo decidir que a vaquejada, o aspecto cultural dela é inferior ao maltrato animal, ou seja, se ele só pesando esses princípios que a própria Constituição fixa os dois, nós teremos aí um grande avanço na defesa dos direitos dos animais, né? Então, enfim, sobre a legislação, sobre as leis que defendem os animais, ou seja, o direito dos animais, isso começa mais ou menos na década de 70. A Unesco fez a sua Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e a Unesco, para quem não sabe, né, é a Organização das Nações Unidas de Educação, Cultura e Ciência. Falei errado, né? Ciência, Cultura e Educação. Enfim, porque é inglês, mas é exatamente isso, só que em outra ordem, talvez. Não tem problema. Ela declarou em 78 ainda, para você ver, a Unesco é francesa, mas é uma organização mundial, né? Ela falou o seguinte, na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ou seja, a primeira declaração universal forte sobre os direitos dos animais veio em 78, a gente já está em 2016 e o Brasil ainda sofre inúmeros casos de maus tratos aos animais e vamos já chegar lá. Fala o seguinte, nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. Qual foi o problema dessa declaração da Unesco? É que lá no seu artigo 9º, ela fala o seguinte, quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor. E aí vem um grande problema. Então, peraí, tem animal que é para comer e tem animal que é para cuidar, né? Esse é o grande dilema do direito dos animais até hoje, né? Então, o cachorro e o gato a gente defende, mas o porco e a vaca a gente come, né? Então, isso mostra como é complicado debater esse tema e por que esse tema é tão palpitante. E aí nós vamos chegar em um ponto filosófico que eu falei no começo dessa exposição, de que há várias linhas de pensamentos. Há pessoas que vão dizer, olha, isso é especismo, nenhum animal deve ser comido, todo animal deve ser mantido livre. E outros vão dizer, não, é natural que existam animais não domesticáveis e que a gente se alimente deles, assim como eles se alimentam de outros animais também. Mas essa reflexão é uma reflexão profunda, que eu não vou adentrar agora, porque eu vou seguir na linha do que é que o Brasil pensa sobre isso. Eu falei a Unesco. Agora nós vamos para a Constituição Federal do Brasil. Qual foi o grande problema da nossa Constituição em relação a isso? No seu artigo 225, deixa eu abrir aqui, que eu não sei decorado. Eu sei decorar. 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Não sei decorar do texto, mas sei onde é que está. Ele protege a nossa fauna, protege também... A Constituição nos deu um capítulo inteiro sobre defesa do meio ambiente, e ele fala, nesse inciso que eu citei, 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que o animal não pode sofrer maltrato. Qual foi o grande problema nesse quesito da Constituição? Porque depois da Constituição, que é de 88, não veio nenhuma outra lei que regulamentasse, primeiro, o que é animal e, segundo, o que é maltrato.
Então nós temos aí mais uma vez o dilema. O animal não pode sofrer maltrato. Se você mata uma vaca para comer, quem é que vai... Isso é maltrato ou não é maltrato, né? Então, não veio uma lei que pudesse definir, regulamentar direitinho, especificar que animal e o que é maltrato. Não é isso. O que veio foi a lei de crimes ambientais, que aí veio trazer uma multa e veio trazer uma pena para os maus tratos animais, né? E que coloca no seu artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, que é a tal da vivissecção, né? Segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Em tese, a lei de crimes ambientais fala em prisão, mas isso não ocorre na prática. Por quê? Porque nós temos no nosso Código Penal, no artigo 44, a ideia de penas restritivas de direito, que é aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então vou resumir isso de uma forma bem sucinta. A pena máxima para quem causa maltrato a um animal, a um cachorro, a um gato, a qualquer que seja, é 4 anos. Ou seja, então quem maltrata animal fica protegido por essas penas substitutivas, restritivas de direito. Ou seja, o juiz, quando ele vê que aquela pessoa é réu primário, quando ele vê que aquela pessoa tem bons antecedentes criminais, ele não vai prender, porque a pena é menor do que 4 anos. Ele vai simplesmente pedir que a pessoa doe cesta básica, ou então impedir que a pessoa crie animais. Vamos supor aquela mulher, não sei se foi isso que ocorreu, não me recordo qual foi a pena que ela recebeu, mas teve um caso muito famoso de uma mulher que matou o Yorkshire e o vizinho filmou. Não sei quem se recorda desse caso. Mas o juiz poderia ali não prender e simplesmente dizer: você está proibida de criar animais. Pronto. Foi uma pena restritiva de direitos. Talvez não tenha sido isso. É provável que tenha sido prestar serviços em instituições carentes, ou então doar cestas básicas para ONGs, o que quer que seja. Mas a pessoa não é presa por isso. O que é que ocorre? Nós teremos um novo Código Penal, e o novo Código Penal teve uma pressão grande e forte dos defensores, dos protetores de animais, para que transformasse essa pena em prisão de fato. Então eles mudaram, vão colocar, né, no novo Código Penal, maus tratos aos animais, que não tinha, estava dentro da lei de crimes ambientais, mas eles vão de fato colocar no Código Penal, para que maus tratos aos animais seja um crime de fato, né? Então, por exemplo, o abandono a gente fala muito que é um crime contra o animal, mas porque a gente está interpretando que o abandono é um maltrato, e nenhum canto diz de fato abandonar animal é crime. Isso o novo Código Penal fará. O problema é que ele fará da mesma forma que fez a lei de crimes ambientais, com a mesma limitação penal, ou seja, 4 anos, pena máxima. Então, na prática, eu lembro que quando houve essa discussão na comissão, lá no Congresso, que estava debatendo o novo Código Penal, houve muita gente que questionou, que comemorou, dizendo: que coisa boa, tem prisão, porque viu o nome detenção, né? Tem prisão, quem maltratar animal vai ser preso, tal. Não, continua sendo a mesma pena, né? Então, quem maltratar animal, pelo novo Código Penal, vai ter ainda a possibilidade de não ser preso e simplesmente quitar sua dívida com a justiça, com o Estado, de outras formas. Isso, na verdade, foi uma derrota para os defensores, e aqui eu estou colocando, não quero colocar meu ponto de vista pessoal, mas colocando como é visto o direito dos animais para a sociedade que defende os animais. Me coloco sim nesse grupo, mas eu estou analisando de forma técnica, porque eu acho que o que vocês precisam é entender a questão de uma forma distante, não necessariamente passional, mas
o que houve não é de se comemorar, porque quem maltratar animal vai continuar não sendo preso. Por quê? Porque a comissão continuou achando que não é um crime tão grave assim maltratar animal ao ponto de levar uma pessoa para a prisão, e ainda argumentaram mais. Argumentaram que se eles endurecessem as penas de uma forma muito grande, os juízes acabariam não cumprindo, né? Acabariam achando meios de não cumprir. Essa é uma questão polêmica, né? Na verdade, não precisava nem ter essa discussão no novo Código Penal. Bastava que a lei de crimes ambientais mudasse a sua punição, colocasse detenção de 2 a 5 anos. Pronto, não é 5 anos. Se o cara pegar 5 anos por causa do maltrato que ele fez, ele está preso. Não tinha aí a vantagem, não tinha aí o privilégio da pena restritiva de direito. Tá muito confuso, pessoal? Não. Tá dando para entender? Pronto. Estou tentando tirar ao máximo o juridiquês para a gente poder entender essa questão. Eu gostaria também de abordar aqui as políticas públicas e o que eu falei sobre federação. A partir do momento que a gente entende que o Brasil é uma federação e que o município tem competência eu estou usando no termo jurídico, ou seja, a capacidade, a legitimidade de legislar sobre algumas questões, o Estado também tem, o Ceará tem, e assim como o Congresso tem também. Então nós temos divergências entre estados, como eu citei no caso do Animais em Circo, são apenas 11 estados que proibiram, né? E nós temos então também políticas públicas diferentes para a defesa do direito dos animais. E aqui eu vou colocar um pouco da experiência que eu tive visitando algumas capitais, para dizer o que é que outras cidades estão fazendo e para que nós tenhamos consciência e conhecimento do que é que Fortaleza também tem feito. O CCZ, Centro de Controle de Zoonose, ele é um órgão que busca estudar e que busca exterminar as doenças que os animais transmitem aos homens, né? Isso é o CCZ, ou o Centro ou a Unidade de Controle de Zoonose. Não são órgãos legitimados na defesa do animal, né? Até podem contribuir de alguma forma, mas nós não temos órgãos que de fato defendem os animais. Então, via de regra, a tutela dos animais cabe ao Ministério Público, então, ou à polícia, já que é maltrato, já que é crime, né? Então, se você presencia um maltrato ao animal, você deveria comunicar ao Ministério Público ou à polícia. E qual é o problema? É que nós sabemos que tanto polícia como o Ministério Público não são órgãos tão atuantes nessa questão como deveriam ser. Por quê? Porque no Brasil nós não temos ainda essa consciência muito forte, como temos, por exemplo, na Holanda, que já vou citar o que ocorreu na Holanda na última semana. Então, nós temos aí a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente que poderia atuar nessa função. Nós teríamos também a possibilidade de recorrer à Comissão da OAB de Direito dos Animais. Aqui no Ceará, por exemplo, ela está ativa, mas não tem membros, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que muito do que é feito pela defesa dos animais no Brasil e aqui no Ceará não são pelos órgãos competentes, não são pelas instituições oficiais do Estado, e sim por ONGs, por protetores de defesas, como citei ali o André Ricardo, pessoas que trabalham voluntariamente em prol dessa causa, né? Isso está errado, porque isso vai contra a nossa Constituição e vai contra até, talvez, a sensibilidade humana que nós deveríamos ter perante os animais. Então, o que é que outras cidades têm evoluído? Eu fui em São Paulo, e em São Paulo eu vi 2 hospitais públicos veterinários. Eram hospitais públicos, ou seja, se você tem aqui um cachorro, um gatinho, por exemplo, e você tiver que levar e tiver qualquer problema que seja, o veterinário vai lhe cobrar 80, 100 reais, 150 reais por uma consulta.
Em São Paulo, lá ele tem um hospital público, onde o seu animal é atendido e você não gasta nada. Ele é vacinado e você não gasta nada. Isso se você tiver uma determinada, uma renda inferior a uma determinada especificação. A pessoa que tem uma posse maior, ela que leve no veterinário. Esse é o entendimento de São Paulo, né? Ele é público para quem não pode custear um veterinário. Então eu visitei esses hospitais e fiquei impressionado, porque tinha fila de espera, tinha senha, tinha uma mulher limpando as necessidades fisiológicas dos animais, ou seja, tornando aquilo tudo limpo. Fiz até um vídeo constatando isso e fiquei impressionado como São Paulo é evoluído nesse sentido, como São Paulo tem uma consciência bem diferente da defesa dos direitos animais da que nós temos aqui em Fortaleza. E não me contentei, quis visitar outras capitais. Curitiba, por exemplo. Curitiba não construiu um hospital público, mas construiu uma rede de proteção animal, ou seja, uma espécie de coordenadoria pública, onde os animais eram castrados e chipados. Ou seja, por que chipados? Porque a partir do momento que aquele animal está registrado, se ele sumir, tem como achar pelo GPS, ou então se o dono abandonar, você tem como punir o dono que abandonou o animal. Excelente, isso é Curitiba. Curitiba é uma cidade modelo. Você vai dizer, Curitiba é Curitiba, Fortaleza é Fortaleza, Ceará é Ceará. É verdade, o Brasil não é um bloco monolítico. O Brasil, ele é discrepante em suas necessidades e também em suas possibilidades. Mas então fui então para o Nordeste. Então eu vou achar alguma cidade que está fazendo algo interessante no Nordeste para poder comparar de fato com Fortaleza. E fui para Recife, né? E em Recife descobri que eles tinham criado, a Prefeitura de Recife, uma Secretaria de Defesa Animal. A gente sabe que o prefeito, existe o prefeito, obviamente, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, e ele possui suas secretarias. E ele resolveu criar uma Secretaria de Defesa Animal. Então, olha que interessante, ao invés de vincular com o meio ambiente, ele percebeu a distinção entre animal e o meio ambiente como um todo. O animal não é uma árvore, o animal não é uma floresta. O meio ambiente precisa ser tutelado, precisa ser cuidado, mas o animal precisa de um cuidado à parte, porque um animal é um ser vivo com características mais próprias, né, mais sensíveis. Então, eles criaram uma Secretaria de Defesa Animal, criaram uma série de projetos de castração, para quê? Para diminuir a população de animais de rua. Criaram um programa chamado Veterinários no Bairro, onde os veterinários iam no bairro, já que não havia o hospital, eles começaram a construir o hospital, mas já que o hospital não ficou pronto ainda, não está pronto, eles começaram a fazer um programa de veterinários no bairro. Levavam vários veterinários, avisavam aquela comunidade e naquele dia aquela comunidade ia lá fazer a castração, vacinação e tudo mais. Tudo isso com quê? Com foco em quê? Só no animal? Não, no animal e no homem, porque, como eu falei, do CCZ, a partir do momento que nós conhecemos e sabemos que existem zoonoses, que existem doenças, e são muitas as doenças transmitidas do animal para o homem, e nós permitimos que tenhamos vários animais. Eu cheguei aqui e tinha vários gatos soltos por aqui. Por que esses gatos estão soltos na rua? Esse é o questionamento que Recife fez, né? Por que há vários cães soltos na rua, né? O que é o correto é pegar esses animais e exterminá-los, como estava sendo feito aqui em Fortaleza há 2 anos atrás, quando a comissão da OAB, que na época tinha membros, foi lá no CCZ e viu uma marreta ensanguentada. Isso é o correto? Ou o correto é você ter políticas públicas que realmente consigam terminar com essa questão, com essa população? Então, o que a Holanda fez? Até ontem eu gravei um vídeo, saiu no jornal O Povo e vários jornais nacionais essa semana. Holanda é o primeiro país do mundo a acabar com animais nas ruas, com cachorro de rua, né? Saiu essa notícia foi amplamente divulgada, não sei se alguém aqui viu essa notícia, mas eu fiquei curioso e fui ler aquilo profundamente, porque os jornais colocavam de forma muito sintetizada, muito resumida, e eu, curioso que sou, quis ir ler profundamente aquilo e achei um estudo de uma holandesa, de uma pesquisadora holandesa sobre aquilo, e li.
Era inglês, fui lendo e fiz um vídeo contando para o pessoal como era o estudo dela. Então ela fala que no estudo, a Holanda só conseguiu isso por causa que eles criaram um programa muito forte, que envolvia as seguintes questões: multa, e multa pesada para quem abandonar animal. No dado lá dela era tipo 17 euros, que daí creio eu que mais de 50 reais, né? Mas isso, a pesquisa dela tinha uns 2 anos. Talvez hoje a multa seja até maior. Multa para quem abandona o animal, o que é muito comum. Pessoas que compram o animal como se fosse um brinquedo de estimação e abandonam. A segunda questão, coletar esses animais de rua, ou seja, aqui a gente chama de resgate no Brasil, lá eles chamam de coletar o animal. Porque coletar, vacinar, castrar e devolver. Se for a um dono, devolve ao dono. Se for um animal de rua, devolve à rua. Porque nem todo país tem ONGs e ONGs que recebem animais. A gente sabe que aqui em Fortaleza, por exemplo, no Ceará, tem várias ONGs que cuidam e acolhem esses animais. Mas isso não é uma cultura global, isso é uma cultura nossa, né? Muitas prestam um serviço sério, seríssimo, e outras utilizam isso como forma de angariar dinheiro. Então, é uma problemática que tem que ser revelada e admitida, né? Então, lá não. Eles tinham a ideia de que simplesmente, se castrássemos 70% das cadelas, e mesmo que devolva à rua, a não são, eles registravam, de fato registravam, porque se o dono abandonasse, ia pagar uma multa grave, ou seja, o dono já não abandona, e se fosse na rua, eles também teriam controle com a população, ao ponto de que eles viram que depois de castrar, esterilizar, vou usar o termo que eles utilizam, a gente aqui fala em castração, lá eles utilizam esterilização, dá basicamente no mesmo, mas eu vou usar o termo esterilizar também, por parecer menos agressivo do que o termo castração. 70% das fêmeas, em pouco tempo, eles conseguiriam acabar com os cachorros de rua. O que é que aconteceu com a Holanda, quando eles tiveram essa política pública séria, firme, comprometida? Deu certo. Acabaram com cachorros de rua e puderam se pronunciar: somos o primeiro país do mundo que não temos cachorro na rua, porque os cachorros estão nos lares para quem pode cuidar. E se abandonar, é multado, e a multa deve compensar menos do que cuidar do animal. Então, a Holanda nos dá esse exemplo que eu acho que o Brasil deveria seguir. Primeiro, então vou colocar aqui uma linha interessante de reflexão para a gente, o que é que nos falta no Brasil. Primeiro, nos falta uma regulamentação real do que seria esse direito dos animais, um código de defesa dos animais, por exemplo, que funcionasse de forma efetiva, eficiente, um aumento das penas, não só dos maus tratos, mas também do abandono. Precisaríamos entender que o abandono de animal de fato é crime e não só uma contravenção penal, como é hoje. A gente chama de crime por quê? Como eu disse, porque a gente interpreta que é um maltrato a um animal abandonar. De fato é. Mas sei lá, se o juiz entende assim, talvez o juiz não entenda que abandonar um animal seja um maltrato. Talvez ele entenda, um juiz que não gosta de animal, simplesmente vai entender o que a lei diz. Não, a lei não diz que abandonar é crime, não. É contravenção. Então, nós precisamos voltar a olhar para isso, para que um animal seja tutelado de forma mais específica, com uma regulamentação mais completa, com multas, e precisamos, principalmente, mais do que o direito, mais do que a lei, há um famoso jurista cearense chamado Djalma Pinto, que é uma pessoa que eu tenho um grande orgulho de ser amigo, que nos falou uma vez em uma palestra no nosso instituto, no Instituto Politizar, assim: olha, Célio, nós passamos muito tempo, na década de 80 principalmente, quando fizemos a Constituição, a gente acreditava que a gente ia resolver tudo pela lei, que bastava escrever no papel e estava resolvido. Foi uma grande decepção, porque a Constituição nos dá tudo, mas na prática nós não temos quase nada. Então, eu acho que a principal consciência, e é o que eu gostaria de deixar hoje, essa mensagem, abordando o tema de direito animal, é que são as políticas públicas, e daí a Holanda dando o exemplo disso, que pode, de fato, conseguir firmar, conseguir efetivar o que a Constituição
promulga o que a Constituição diz e nos diz em seu artigo 225. Então, eu acredito que nós tivemos avanços, como eu falei, a farra do boi foi proibida, a rinha de galo foi proibida, a vaquejada está empatada a votação, não sei no que vai dar. Eu acredito que a tendência é que os setores sociais que defendem animais façam um lobby muito grande e consigam atingir mais do que os setores comerciais que dependem daquilo, como Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, ele votou pela constitucionalidade da lei, ou seja, ele disse que a lei era válida. Por que ele disse isso? Ele falou, olha, isso tem mais de 200 mil empregos que envolvem a vaquejada, então, por essa razão, eu acho que isso se sobrepõe ao que alegam ser maltrato do animal. Esse foi o voto dele. Já o Luiz Roberto Barroso, outro ministro, disse que havia pedido vista, ponderou e disse, olha, não, esse aspecto cultural da vaquejada não é superior ao princípio que proíbe os maus tratos animais. Então meu voto é contra. A vaquejada maltrata sim o animal e eu voto contrário à constitucionalidade dessa lei. Para mim ela é inconstitucional. Ou seja, essa foi a decisão de outro ministro. Está empatado, não sei o que é que vai dar, mas acredito, minha opinião, é que a tendência é que a vaquejada seja proibida a longo prazo. A curto prazo, a inconstitucionalidade dessa lei aqui do Ceará, né? Mas a longo prazo, uma interpretação maior, no sentido de que em qualquer canto não pode haver a regulamentação, e se não pode haver a regulamentação, naturalmente aquilo é ilegal, aquilo é inconstitucional. Se não fosse, poderia haver a regulamentação, né? Então, assim, eu queria poder abrir espaço para o debate sobre isso, queria poder escutar outros posicionamentos também, outras questões acerca desse tema. Acredito que o tema é muito amplo, mas mais do que criar minha agenda sobre isso, que foi basicamente falar do que é que o Brasil tem feito, como o Brasil tem feito muito pouco tempo para falar. Pode falar aqui da Holanda, porque a Holanda construiu em anos uma política pública nacional que conseguiu resolver uma problemática animal, não todas, porque aí nós temos várias outras questões. Se você formos eu falei de cachorro, né? Mas se você for adentrar a pesca de baleia, ou então for as tartarugas marinhas, né? O que é que a gente consegue perceber no Brasil? Que quando vem alguma lei que especifica ou que proíbe algo que não afeta de forma grande o homem, ou seja, o comércio, essa lei passa sem problema. Nós temos uma lei de defesa das tartarugas marinhas. Ninguém questionou isso. Simplesmente estão defendidas, muito bem, obrigado. Como ninguém ganhava muito dinheiro vendendo tartaruga marinha ou vendendo seus ovos, ou se ganhava, não era suficientemente grande ao ponto de ter uma discussão enorme no país e impedir, a lei passou e está lá. As tartarugas marinhas estão muito bem protegidas. Os gatos e os cachorros de rua, não. As vacas e os porcos, não, né? E por aí vai. O salmão, não, né? O peixe, seja qual for, também não, dependendo do período, né? A lagosta, né? Se é em período de indefesa ou não, e tudo mais, né? Então, tudo isso, toda essa reflexão volta para onde a gente tinha começado, para o campo filosófico do direito dos animais. Alguém vai dizer que essa visão é utilitarista, você dizer que você pode pescar lagosta num período, mas não pode pescar no outro. Porque ele vai dizer que você não deveria pescar nunca lagosta, você não deveria comer lagosta, né? E você está beneficiando não o animal, isso não é um direito do animal, isso é um direito do homem para que não acabem as lagostas. Então vai ter esse debate, vai ter esse embate sobre os direitos, né? Isso é bastante polêmico, isso é bastante instigante até para quem gosta do tema. Então, como eu disse, eu gostaria... outro aspecto interessante, só para lançar aqui a polêmica também, nessa defesa que essa pesquisadora fez na Holanda, ela disse que uma das razões que eles conseguiram efetivar essa política pública na Holanda, que é de recolher, vacinar, castrar e devolver esses 4 elos,
foi por uma razão. Ela disse, e isso ela fez esse artigo baseado em mais de 40 outros artigos, que é porque a Holanda, e citou a Suécia também, possui uma cultura onde os valores e os preceitos femininos prevalecem. Ou seja, ela quis dizer que essas questões de acolhimento, de cuidado, de zelo, são questões mais associadas à mulher do que ao homem, e a Holanda, por ter esse perfil sociocultural, isso ela argumenta dentro da pesquisa dela, que no aspecto sociocultural dessa conquista, assim como a Suécia, teria sido um ponto de apoio para essa conquista. Então cabe também até a reflexão. A sociedade brasileira está apta também a fazer esse tipo de programa, está apta a defender, é interessante, o brasileiro está consciente dessa educação. No estudo dela também fala muito disso, isso que nós estamos fazendo hoje. Eu achei que estava escrito aqui, não tem problema. Finge que está escrito, direito dos animais aqui. Então, nós estudamos isso, nós fomos educados a entender o direito dos animais na escola, na faculdade. Como eu disse, eu não fui. Na minha escola, não, e nem na minha faculdade. E eu fiz curso de direito, né? Quanto mais outros cursos, né? Então, não tinha essa disciplina que eu saiba nem facultativa, muito menos obrigatória. Então, ela colocava o ponto da educação da criança, para a criança entender que o animal não é um brinquedo, a criança crescer naquele meio. Isso ela voltava lá para o século XIX, mostrava o cachorro carregando, o cachorro era utilizado como um jegue, carregando barris de bebida. Um cachorro, você imagina, né? Um cachorro de grande porte, como é em geral os cachorros da Europa, carregando vários tonéis de bebida, né? Isso seria inviável nos dias de hoje, né? Seria uma tremenda crueldade nos dias de hoje. Então, termino dizendo que o Brasil realmente está muito atrasado no direito dos animais por falta de regulamentação da Constituição. A Constituição tutela, mas nós não protegemos nem a nível federal, nem estadual, nem municipal devidamente, por falta de políticas públicas, principalmente. E aí se tem algumas cidades que têm políticas públicas eficientes. Não é o caso de Fortaleza, que possui política pública zero para os animais. Zero. Política pública não para a defesa dos animais não existe em Fortaleza. Começa-se a pensar nisso, começa a se falar em castramóvel, em alguns temas. Nós temos, e falo novamente do André Ricardo, que é um baluarte aqui em Fortaleza na defesa desses pontos. Temos defendido profundamente, temos visto o poder público começar a falar nisso, até a mídia mesmo. Se você olha o jornal O Povo, toda semana tem notícia de animal, de cachorro, de não sei o quê. Ou seja, nós percebemos uma sensibilização maior das pessoas, que está surgindo talvez por causa dessas ONGs, dos defensores, das pessoas que buscam esse projeto, mas não de uma educação formal dos nossos cidadãos. Então, eu concluo, para poder abrir a palavra, com uma frase interessante, e com certeza todo mundo conhece o autor. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Charles Darwin. Então, muito obrigado, pessoal.